Você já percebeu como algumas lembranças simplesmente não vão embora? Talvez seja algo que aconteceu anos atrás, uma frase que alguém disse, um momento específico que ficou gravado na sua mente. Pode ter sido algo que seu irmão falou em um evento da família, ou uma decisão inesperada do seu parceiro que você nunca entendeu direito, ou até mesmo um comentário da sua mãe que te machucou mais do que ela imaginava. E o mais curioso é que, mesmo depois de muito tempo, aquilo continua voltando. Você lembra exatamente da cena, do que foi dito, da forma como a pessoa olhou para você, e principalmente de como você se sentiu naquele momento. E quando essa lembrança volta, ela traz junto um sentimento pesado. Às vezes vira discussão, às vezes vira distância, e em alguns casos vira até rompimento de relacionamento. Isso tem um nome, ressentimento. E o ressentimento é uma das emoções mais difíceis de carregar, porque ele sempre está preso ao passado. Ele não fala sobre o que está acontecendo agora. Ele fala sobre algo que já aconteceu, talvez ontem, talvez há 10 anos. É como se fosse uma ferida que não cicatrizou direito. E muitas vezes aquele episódio que você lembra não foi o verdadeiro problema, foi só a ponta do iceberg. Por exemplo, talvez o comportamento do seu irmão naquele casamento não tenha sido apenas sobre aquele dia. Talvez aquilo tenha ativado uma sensação antiga de não ser respeitado, de não ser ouvido, de ser deixado de lado. Ou talvez a atitude do seu parceiro tenha mexido com algo mais profundo, uma sequência de situações parecidas que você já viveu no passado. E quando essas coisas se acumulam, o ressentimento cresce. Porque dentro da gente surge um pensamento muito forte: eu não merecia isso, eu não merecia ser tratado assim. E quanto mais tempo passa sem resolver, mais pesado isso fica. O problema é que ressentimento é como carregar uma mochila cheia de pedras. No começo você até aguenta, mas com o tempo aquilo começa a pesar na sua vida inteira. Pesa nos relacionamentos, pesa nas conversas, pesa no seu humor e às vezes pesa até na forma como você vê as pessoas. Por isso, existe uma pergunta importante que poucas pessoas fazem: será que já não está na hora de deixar esse ressentimento ir? E eu sei, falar isso é fácil, mas fazer isso exige algumas atitudes muito conscientes. A primeira delas é algo simples, mas extremamente difícil, que seria conversar. Muitas vezes o ressentimento existe porque a conversa nunca aconteceu. Você se machucou, guardou aquilo e seguiu em frente fingindo que estava tudo bem, mas por dentro não estava. E o problema é que quando a gente evita a conversa, nada muda. O padrão continua, a distância aumenta e a ferida continua aberta. Por isso, quando for possível, vale a pena estender a mão. Isso não significa brigar, significa abrir espaço para um diálogo sincero. Algo como: eu queria conversar sobre algo que ficou guardado em mim há um tempo. Naquela situação, eu me senti dessa forma. Eu precisava te falar isso. Perceba que a conversa não precisa ser uma acusação. Ela pode ser apenas um espaço para expressar o que você sentiu. Muitas vezes a outra pessoa nem imaginava o impacto que aquilo teve em você. E mesmo que a conversa não resolva tudo, ela pode trazer algo muito importante: clareza. Agora, existe um segundo ponto que quase ninguém gosta de pensar. Qual foi o seu papel nessa dinâmica? Relacionamentos são como uma dança, cada pessoa reage à outra de uma forma previsível. Se alguém evita conflito, talvez o outro pressione mais. Se alguém se fecha, talvez o outro fique mais insistente. Então, vale a pena refletir: existe algo na minha forma de reagir que também mantém esse padrão? Será que mudar um pouco a forma como eu respondo poderia mudar essa dinâmica? Essa não é uma pergunta para gerar culpa, é uma pergunta para gerar consciência. Porque quando você entende seu papel, você também ganha poder para mudar a situação. Mas existe um terceiro cenário, e ele é muito comum. Às vezes, a conversa não é possível, talvez porque a pessoa não está mais presente na sua vida, ou porque você ainda não se sente pronto para ter essa conversa. E tudo bem. Mesmo assim, ainda existe uma forma de buscar fechamento, um exercício simples, mas extremamente poderoso, que é escrever. Pegue um papel, imagine que você vai encontrar essa pessoa por uma hora e escreva tudo o que você gostaria de dizer, sem filtro, sem organização perfeita. Deixe sair a raiva, a decepção, a tristeza, as lembranças antigas. Escreva como se estivesse conversando diretamente com essa pessoa. Depois que terminar, faça algo interessante. Escreva uma segunda carta. Mas dessa vez, imagine o que você gostaria que essa pessoa respondesse. Talvez um pedido de desculpas, talvez um reconhecimento do que aconteceu,
talvez apenas compreensão. Esse exercício não muda o passado, mas ele pode liberar algo dentro de você, porque muitas vezes o que a gente mais precisa não é mudar o que aconteceu, é dar um novo significado para aquilo. Ressentimentos são como uma resistência emocional dentro dos relacionamentos. Eles puxam você para baixo e muitas vezes puxam a outra pessoa junto. Por isso, deixar ir não significa dizer que aquilo foi certo. Significa dizer que você não quer mais carregar esse peso. Significa escolher sua paz emocional. E talvez hoje seja um bom momento para se perguntar: existe algum ressentimento que eu ainda estou carregando? Existe alguma conversa que eu preciso ter? Ou talvez alguma coisa que eu precise finalmente deixar ir? Porque, às vezes, a liberdade emocional começa exatamente quando a gente decide parar de alimentar aquilo que já passou. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Existe algo que você ainda está tentando deixar para trás? E se você gosta de conteúdos sobre comportamento, relacionamentos e desenvolvimento emocional, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!